Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Sub no Ar. E aí, antes da gente começar, já sinalizo logo, aperta lá, clica lá na notificação para você ficar por dentro das nossas lives, por dentro das promoções do nosso Submarino. E toda quinta-feira nós temos um convidado, uma convidada, gente super especial para poder trocar informações, trocar conhecimento e a gente poder se divertir, a gente poder aprender um pouco mais. E nem me apresentei. Eu sou Rodrigo França, sou autor, escritor, dramaturgo, sou um operário da escrita com muita honra, muito prazer. Sou autor do livro O Pequeno Príncipe Preto, O Pequeno Príncipe Preto para Pequenos, todos pela Nova Fronteira, e também o Confinamentos e Afins. Hoje nós temos um convidado muito especial que eu tenho a honra de chamar, que é o jornalista, escritor Laurentino Gomes. Eu vou ler o breve currículo de Laurentino, que é autor do livro sobre escravidão, né? Laurentino Gomes, natural de Maringá, 7 vezes ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura, que é o principal Prêmio de Literatura do Brasil, formado em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em administração pela Universidade de São Paulo, titular da cadeira de número 18 da Academia Paranaense de Letras, autor dos livros 1808, 1822 e 1889, daqui a pouco a gente vai falar sobre os temas desses livros que são tão importantes, e também O Caminho do Peregrino, com coautoria do Osmar Ludovico da Silva. Por favor, Laurentino Gomes, fique à vontade, a casa é sua, vamos trocar. Que honra. O que eu não falei, Laurentino? Ninguém melhor do que a gente para poder, do que a gente mesmo para poder falar, se apresentar. O que eu não falei? Eu acho que você, como um bom contador de história, Rodrigo, fez tudo, resumiu bem, é isso que eu sou. Eu sou jornalista, sou paranaense, eu sou escritor, mas eu sou avô da Olívia. Isso é muito importante. Eu sou avô da Olívia de 1 ano e meio e hoje essa é a grande alegria da minha vida ultimamente, é essa. Eu estive em janeiro deste ano percorrendo 4 países do continente africano. E de lá eu vi algumas narrativas que eu nunca ouvi aqui no Brasil, né? O que você atribui da falta de conhecimento desse período tão violento do Brasil? O que a partir das suas pesquisas, do seu livro, do seu interesse pela nossa temática de hoje, escravidão, o que você atribui? O porquê se sabe pouco, ou porquê se sabe de uma história bastante distorcida daquilo que realmente foi? Rodrigo, eu diria que existe uma história da escravidão que é contada geralmente pelo olhar branco. É sempre importante lembrar que entre os legados da escravidão no Brasil está o fato de que a população negra, descendente de africanos no Brasil, nunca teve a oportunidade de se expressar na plenitude os seus talentos e as suas vocações. E só 8% dos livros publicados no Brasil são de autores negros. Isso acontece também na disciplina de História. Então, assim, claro que existem pessoas muito importantes, né? Hoje, como, por exemplo, Clóvis Moura, Abdias do Nascimento, pessoas que estão revisitando a história da escravidão pela perspectiva do olhar negro. Agora, eu diria que, assim, existe até recentemente, o que existia era um projeto nacional de apagamento, que, aliás, o Abdias do Nascimento chamou de genocídio cultural do negro, né? Genocídio é uma palavra que está em moda no Brasil, eu sempre relutei um pouquinho em aceitar a ideia de que tivesse existido um genocídio negro no Brasil, pelo simples fato de que a pessoa escravizada na África era um ativo econômico. Quanto mais pessoas sobrevivessem no tráfico negreiro, mais o traficante lucrava. Então, o objetivo não era matar as pessoas.
como foi no Holocausto nazista, dos judeus na Alemanha. Mas houve sim um genocídio cultural, que é apagar a memória, que é apagar as raízes, que é apagar as instituições, que é impedir que as pessoas se manifestem e contem a sua própria história. Então, eu diria assim, não é à toa, não é por acaso que o Brasil, o maior território escravista do hemisfério ocidental, até hoje não tem um grande Museu Nacional da Escravidão. O museu não é apenas local de passeio, né, de levar as crianças no domingo à tarde. É um local de estudo e de reflexão. Então, eu diria assim, o Brasil ele tem uma África belíssima dentro de si mesmo. Assim, a grande riqueza, a grande beleza brasileira é africana. É essencialmente africana, a nossa pluralidade, né? A nossa diversidade, ela é basicamente africana. Mas eu diria que o Brasil voltou as costas para a África. Então, essa experiência que você está contando, de viajar pela África, para mim foi muito interessante. Eu visitei 8 países africanos e percebi que a África tem um enorme interesse pelo Brasil, em todos os aspectos. Não só a seleção brasileira, as telenovelas, mas acompanham tudo. Mas o Brasil meio que se voltou as costas para a África. O Brasil tenta ser o tempo todo europeu, americano, Ocidente, Miami, né? Ocidente. Então, assim, eu acho que isso eu percebi muito forte, assim, um desejo da África de se aproximar do Brasil e um Brasil que recusa a sua herança africana, a sua cultura africana, a sua memória africana. Você falou uma coisa que é interessante, né? Antes de 13 de maio de 1888, tinha uma relação de propriedade. A partir daí, há uma necessidade de findar, né? De acabar com essa história, de acabar com esses corpos. E aí a gente se debruça hoje num país que a cada 13 minutos mata um jovem negro. Eu acho que você, com a sua observação, me leva a uma analogia muito interessante, né? O principal motor da escravidão africana no Brasil, no período colonial, o primeiro grande foi a indústria do açúcar, Sim. No Nordeste. Depois viria ouro, diamante, café e assim por diante. No açúcar, você moe a cana, tira a doçura, tira a riqueza dela e joga fora o bagaço. Hoje não, hoje já estão reaproveitando para combustível e adubo, né? Mas tradicionalmente é isso. Eu acho que e a escravidão era sinônimo da indústria do açúcar. Foi basicamente a escravidão que deu início a esse tráfico industrial de gente, né? Quase 5 milhões de homens e mulheres escravizados chegaram ao Brasil, começando pela indústria do açúcar. E eu diria que o Brasil moeu a sua população afrodescendente e tentou jogar fora o bagaço, que é o que nós estamos vendo hoje. Então, assim, foi sim, o Brasil foi construído por mão de obra cativa africana. Todos os nossos ciclos econômicos você só consegue entender pelo uso intensivo de escravidão. Assim, os dois sinônimos de riqueza no Brasil colonial, até recentemente, até o Brasil do século XIX. Acho que a gente teve um picozinho. Opa, voltou. Vamos lá. Tecnologia, professor. Vamos nessa. No Brasil colonial, existiam 2 símbolos de riqueza, né? Sim. Propriedade da terra, os grandes latifundiários, e propriedade de gente, os grandes senhores escravocratas. E, então, isso era um símbolo de riqueza, né? Se você observar, por exemplo, aqueles quadros do Debré, aquelas famílias indo à missa no domingo, quem vai atrás, quanto maior o número de pessoas escravizadas que vai atrás, maior o símbolo de poder, né, de status social. Então, o Brasil foi construído por pessoas negras, africanas e descendentes de africanas, mas o Brasil tentou se livrar dela de 2 formas. No século XIX, houve projetos, inclusive, de devolver parte dos negros brasileiros para a África, como os Estados Unidos fizeram com a Libéria e a Inglaterra com Serra Leoa. Não deu certo porque a imensa maioria da população brasileira era negra ou descendente de africanos. Não dava para devolver. Mas houve um processo de branqueamento da população. Esse é o grande projeto do Segundo Império. Essa ideia que eu acho que está na raiz do racismo brasileiro, de que o negro é inferior, de que o sangue africano teria corrompido a índole brasileira, e que, portanto, era preciso oxigená-lo com sangue branco, católico, europeu. Eu diria que eu próprio sou herdeiro desse projeto, né? Os meus
antepassados italianos chegaram no final do século XIX para substituir as pessoas escravizadas que tinham sido libertadas pela Lei Áurea na colheita do café. Então o Brasil teve esse projeto de branqueamento. E eu diria que aí está a raiz do racismo, né? A ideia de que o negro é inferior, de que o negro não é uma matéria-prima adequada para a construção do Brasil sonhado, europeu e branco. Essa ideia que deu sustentação ideológica ao escravismo no Brasil, a ideia de que o africano era inferior, bárbaro, selvagem, praticante de religiões demoníacas e que, portanto, ele era candidato natural à escravidão, ela está presente hoje na cultura brasileira, na maneira como nós nos comportamos, como nós nos relacionamos uns com os outros. Um Brasil que recusa oportunidades para a imensa maioria da população que é negra, que não tem oportunidades. Então, eu diria que é isso. Essa analogia da cana, do caldo de cana, do açúcar e do bagaço, ela continua presente na realidade brasileira de hoje. Vou fazer uma pergunta que sempre me fazem, a partir de toda essa construção que o senhor nos entregou agora. No fundo, o senhor enxerga a esperança? Sim. Cruel essa Sim, pergunta. As pessoas me fazem essa pergunta com bastante frequência, porque realmente quando você estuda história, a história brasileira é horrorosa, é história de analfabetismo, de pobreza, de escravidão, de exploração de um grupo de brasileiros pelo outro. Essa é a história, uma história muito violenta, né? Embora nós tenhamos desenvolvido alguns mitos a nosso respeito, de que nós seríamos um povo pacífico, que não haveria sangue na história brasileira. Quando você olha a história da África brasileira, a história da escravidão brasileira, é basicamente sangue, sofrimento e dor. Mas assim, e se você observar o Brasil hoje, pela perspectiva do noticiário do dia a dia, tem muitas razões para pessimismo, né? A corrupção parece que é endêmica, o Brasil é violentíssimo, nós somos campeões de índices de criminalidade, o racismo continua sendo um traço fortíssimo nas nossas relações pessoais e institucionais e sociais. Mas se você olhar de um ponto de vista histórico, eu acho que existem motivos de otimismo. O Brasil, eu acho que até não é mérito de nenhum governo em particular, o Brasil vem mudando. Quando eu nasci, metade da população brasileira era analfabeta, em 1956. Metade. Como é que você constrói um país assim, com metade de analfabetos? Era um país rural, isolado no campo. Hoje é um país urbano, o índice de analfabetismo melhorou muito, é um país que está conectado com o mundo, está conectado em redes sociais. O simples fato de eu e você estarmos aqui discutindo racismo e herança da escravidão é um sinal de esperança, porque isso no passado não era possível. Isso a gente não teria essa oportunidade. Eu acho que acho que a conexão tá instável. Né? Não tudo bem. Só tá do outro lado do oceano, né, Laurentino? Então sim, mas voltamos, né? Só para lembrar, e aí a gente continua com essa entrevista deliciosa, que a gente daqui a pouco tem um cupom, parece 30% de desconto, e já daqui a pouco eu vou dizer o nome desse cupom para que você possa aproveitar no nosso app Submarino. Professor, vou chamar de professor, que é bom que ratifica essa profissão essa profissão tão grandiosa. Eu tenho muitos leitores infantis, adolescentes, e eu percebo que cada vez mais existe essa faixa etária muito jovem se interessando pela leitura, se interessando pelos fatos históricos, sociais e políticos. Da onde veio essa necessidade da escrita, quando a gente vai lá atrás do Laurentino jovem, da onde vem essa necessidade da escrita, da leitura, e o porquê, e para quê?
Isso é uma pergunta bem interessante, porque eu acho que todo mundo se pergunta, né? Da onde vem a minha vocação, da onde vem a minha inclinação, as coisas que eu gosto, que eu não gosto. Eu acho que a gente já nasce com isso, né? Está na nossa alma, né? Está no nosso espírito, né? Que habita o corpo em que nós vivemos. Mas eu acho o seguinte, eu sou filho de agricultores relativamente pobres, o meu pai era um pequeno agricultor, sem terra, no interior do Paraná. A minha mãe estudou só até o primeiro ano primário e meu pai só até o quinto. Então eram pessoas com pouca escolaridade, mas curiosamente eles gostavam muito de ler. E o meu pai emprestava livros do pároco local, lá no interiorzão, em Água Boa, perto de Maringá. E das lembranças mais interessantes que eu tenho é quando eu, garoto de calça curta, ia levar comida para o meu pai na roça e ele, enquanto almoçava, me contava o que ele estava lendo. E ele lia sobre o Império Romano, a história da igreja, eram coisas curiosíssimas. E eu acho que vem daí essa vocação, esse DNA, né, esse código genético, a ideia de que ler, aprender e contar histórias é uma coisa fascinante. Eu acho que vem daí primeiro a vocação do leitor, né? Ninguém se torna escritor sem antes ter sido um bom leitor. Então eu aprendi desde muito cedo a ler e a gostar de livros. Depois veio a vocação do jornalista, fazer reportagem, contar novidades para as pessoas. E depois do escritor, né? Do escritor que está escrevendo hoje o livro História do Brasil. Mas eu acho assim, são raízes muito profundas, né? Às vezes até difíceis de explicar. Mas eu acho que o meu pai, sentado na sombra de um cafeeiro, me contando histórias, talvez é a coisa mais remota que eu consiga identificar da minha vocação. Tem o registro do primeiro livro que tenha marcado? Tenho. Eu li, eu fui seminarista, né? Fiquei 3 anos no seminário em São Paulo, Seminário Paulino, e eu lembro que eu fui uma vez na biblioteca do seminário e peguei um livrinho pequenininho assim, bem pequenininho, e li esse livro e fiquei profundamente revoltado com a história. Ele contava a história de um homem que acordava transformado numa barata e ele ficava aprisionado dentro daquela barata, ele não conseguia tal... Uma coisa terrível, de uma opressão, de uma coisa assim. E aí, muito depois que eu fui saber que eu tinha lido Metamorfose do Franz Kafka. Foi assim, dos primeiros livros, eu fiquei revoltado. Eu falei, mas que livro esquisito é esse? Aí depois, adulto, eu voltei a ler, eu percebi o tamanho da obra que eu tinha encarado logo na adolescência. Já era precoce, né? Mas já tinha uma cultura de leitura? A leitura na sua infância era algo importante? Você já tinha essa declinação? Não, na minha infância não, porque nós morávamos na roça, né? E não tinha livros lá, não tinha livraria, não tinha nada, não tinha biblioteca. Assim, eu comecei a ler mesmo na minha adolescência. E aí eu lia de tudo, eu lia gibi, eu lia... Eu gostava muito de histórias do homem, do Batman, histórias em quadrinhos, isso eu gostava muito. Mas aí chegou uma hora que a Laurentino, só volta um pouquinho, que falhou um pouco a conexão. Volta só um pouquinho, por favor. Sim, eu sempre gostei Você lia gibi, lia muito? Eu lia gibi tudo. E, aliás, eu acho que a leitura, o prazer da leitura tem que começar por aí, né? Eu fico muito incomodado quando eu vejo livros clássicos da literatura brasileira impostos aos estudantes nas escolas e tem que cair na prova. Eu acho que isso, às vezes, afasta a leitura do que incentiva. A leitura tem que ser sinônimo de prazer. Então, lê gibi, lê história em quadrinhos, lê coisa básica. E ler Harry Potter é muito importante para desenvolver o hábito da leitura. E eu trilhei esse caminho. Aí, com o tempo, eu fui me sofisticando, eu fui descobrindo coisas novas, né? Eu fui descobrindo Érico Veríssimo, João Guimarães Rosa, eu fui descobrindo João Ubaldo Ribeiro, mas eu acho que assim, a gente precisa começar de forma muito generosa e muito suave com as crianças e com os adolescentes. E o primeiro autora que você olhou e falou assim, opa, é a minha referência?
Assim, o primeiro livro que realmente me pegou muito, muito foi Olhai os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo. Esse livro foi lançado pela José Olímpio, junto com a editora 3, lá no começo das décadas de 70, e era comprado em banca, era vendido em banca. E eu trabalhei em Maringá, eu trabalhei como office boy, pacoteiro, mecânico, sapateiro, e eu guardava um pouquinho do meu salário e de 15 em 15 dias eu ia lá e comprava esses livros, chamados Literatura Brasileira Contemporânea, uma coleção de capa azul, que eu tenho até hoje em casa. E aí o primeiro livro era Olhar os Lírios do Campo. Depois o segundo era Primeiras Histórias de João Guimarães Rosa. Então você vê que a coisa começou a ficar séria na minha vida. E depois veio Carlos Drummond de Andrade e Raquel de Queiroz. E aí foi, eu não parei mais. O que te inspirou a escrever a trilogia 1808, 1822 e 1889? Bem, eu sou jornalista há 45 anos, né? Eu diria assim, eu sempre testemunhei e tentei relatar a história do Brasil a sangue quente, enquanto ela ocorria diante dos meus olhos, né? Eu acompanhei a campanha pelas diretas, a campanha pela Constituinte, pela anistia, ou seja, mas eu sempre tive um interesse paralelo, que era estudar a história do Brasil numa dimensão mais profunda. Observar o primeiro, o segundo reinado e tal. Aí houve uma coincidência. Em 1997, eu trabalhava na revista Veja, eu era editor. A revista tinha um projeto de fazer uma série de especiais sobre história do Brasil, que seriam distribuídos de brinde para os assinantes, e um deles era sobre a vinda da corte do Dom João para o Rio de Janeiro. E eu fiquei encarregado de cuidar desse assunto, de escrever esse especial. Aí a revista cancelou o projeto, mas eu tinha começado a ler. E eu fiquei realmente fascinado pelo Dom João, Carlota Joaquina. E aí decidi continuar como um projeto pessoal. Escrevi o livro 1808, que eu lancei na Bienal do Rio de Janeiro, em 2007. E aí, Rodrigo, aconteceu uma coisa que, olha, honestamente, eu nunca imaginei nos meus sonhos mais delirantes. O livro começou a vender, virou um best-seller. E aí eu mudei de profissão, saí, deixei de ser repórter, editor de jornal e revista e assumi a minha profissão de escritor. Porque as pessoas começaram a perguntar, tá bom, você contou a história da corte. E a consequência, que é a independência do Brasil? Eu falei, opa, tem uma segunda data. E fiz o 1822. Aí sobrava uma terceira, que era 1889. E ao estudar essas três datas, eu percebi que tinha uma coisa mais importante ainda, que era a escravidão. E por isso que eu estou escrevendo uma nova trilogia sobre a escravidão no Brasil. Dessa trilogia, qual é que você olha e fala assim, é essa que eu amo e a partir dessa que eu quero seguir? Qual é o filho mais querido? Assim, eu acho que a gente aprende a ler e a gente aprende a escrever, né? Uhum. Eu diria assim, o livro 1808, eu escrevi com uma leveza, foi meio que um parto natural, assim, eu escrevi à noite, fim de semana, e às vezes os amigos fazendo churrasco e tomando caipirinha, e eu lá escrevendo naturalmente, o livro saiu muito leve. Opa, acho que a conexão está voltando. Enquanto não volta, já está apertando ali a notificação para poder ficar ciente das nossas lives, promoções. Então, corre ali no app. Lembrando que todos os livros comentados aqui teremos ali na promoção, no nosso cupom, que o nome no final eu vou passar para vocês. Pode voltar, pode falar, professor. Sim, Rodrigo. Então, assim, o livro 1808, ele foi quase um milagre na minha vida. Ele saiu assim, era uma coisa que estava esperando para explodir, né? Mas aí os outros eu fui aprendendo. Então, acho que o 1822 ficou melhor. O 1889, dessa primeira trilogia, é o que eu mais gosto. E, definitivamente, os dois livros Escravidão, acho que aí tem um escritor maduro, um escritor que sabe escrever bem, a pesquisa está mais aprofundada, as ideias, as reflexões, inclusive o segundo volume ficou melhor que o primeiro. Então eu não sei onde vai parar isso, mas eu estou gostando dessa ideia de aprender a ser escritor e exercitando, explorando novos caminhos à medida que eu escrevo, né?
eu acho que é muito disso, né? Como você sinalizou no início, a prática da leitura e também o exercício da escrita. Quanto mais a gente escreve, mais vai se aperfeiçoando, ou não. Eu acho que isso vale para a leitura, né? Quanto mais você lê, mais você vai aprendendo a magia dos livros. E também na escrita. Por isso que às vezes, as pessoas às vezes me perguntam: você tem algum truque? O que você podia me ensinar a respeito de escrita, né? Como é que você escreve um best-seller e tal? Eu digo, olha, primeiro, leia muito. A primeira dica é leia muito e depois escreva. Mas não fique assim amarrado, eu vou imitar o estilo literário daquele autor, porque isso garante o sucesso. Não, cada escritor tem uma veia, tem um estilo, tem uma vocação, tem uma maneira de se expressar que é única. E é isso que faz a beleza da literatura. A literatura não é uma linha de produção, né? Que você vai fazendo um carro igual do outro. Ao contrário, quanto mais diferente for um livro, quanto mais diferente for uma produção literária, mais rica ela se torna. E sobre o livro de ilustração, focado ali no público juvenil, de onde saiu essa ideia? Essa ideia não foi minha, foi dos meus leitores. Eu fiz o livro em 1808, a acolhida foi muito boa por parte dos leitores, mas eu comecei a ouvir uma observação curiosa por parte de pais e professores, que eles diziam, olha, o seu livro é muito fácil de ler, mas o meu estudante, o meu filho, não vai encarar um livro de 400 e poucas páginas. E aí, então, por isso que eu decidi fazer uma edição menor, menos texto, uma linguagem mais adequada a adolescentes, estudantes jovens, e também mais lúdico, com mais ilustração. E o resultado foi muito bom. O livro foi adotado em várias escolas no Brasil inteiro, e às vezes eu dou muita aula, né? E das observações mais interessantes que eu ouço é justamente pessoas adolescentes que dizem, olha, eu não gostava de estudar história, e por sua causa eu passei a gostar. Por sua causa eu decidi ser historiador, por sua causa eu decidi ser jornalista. Então, ou seja, é coisa séria. A gente está mexendo com a vida das pessoas, né? Escrever é divertido, é uma pulsão que está dentro de cada um de nós, escritores, mas é muito importante ter essa noção de missão, de responsabilidade. Você está mexendo na vida do seu leitor, ele vai ser transformado pelo que você está fazendo. Agora nós vamos para o quadro Você é Leitor, que é um ping-pong, e a gente conhece mais intimamente o nosso entrevistado. E é super rápido, pergunta rápida, resposta rapidíssima. Lê na cama? Leio bastante, e por isso que eu faço capítulos curtos nos meus livros, porque eu acho que você tem que acabar o capítulo antes de dormir. Empresta livro? Sim, quando é inevitável, sim. Mas eu dou muitos livros. Eu acho que livro tem que circular. Então, a minha biblioteca é muito pequenininha. Eu dou tudo que eu leio para as pessoas circularem o livro, né? Pega de volta ou não pega de volta? Raramente eu consigo pegar de volta. Ao contrário, eu acho que o livro, se a pessoa que eu tenho que respeitar, eu não vou ficar agora pegar de. E tem um hábito de escrever no livro? Tenho. Os meus livros são todos anotados. Eu faço, até porque como os meus livros são de pesquisa, enquanto eu estou lendo, eu vou deixando pistas para mim mesmo. Então eu faço observações, olha, atenção com isso aqui é muito bom, isso aqui não, e tal. Então os meus livros são todos rabiscados. É bom que a pessoa que você emprestou o livro já tem por onde ir, né? Tem uma leitura guiada. Tem. Marcador de texto ou orelha? Não, marcador de texto, eu prefiro. Eu não gosto de dobrar o livro, eu tenho um certo respeito pelo objeto livro. Eu cuido muito, assim, não amasso muito, e também eu evito usar a orelha como marcador de livro. Dá spoiler? Sim. Assim, sempre que eu posso, sim, eu antecipo o que eu estou fazendo e tal, até porque eu acho que isso atrai a atenção do leitor. Ele fica à espera da realização do que você prometeu.
a hora de ler, qual é? Eu gosto de ler de manhã. Eu sou diurno, assim, eu leio na cama, mas me dá um certo cansaço e tal. Eu gosto muito de ler de manhã até meio da tarde. Depois, para mim, chega. Qual o lugar mais inusitado que você já leu? Eu já li em tudo quanto é lugar. Eu tenho livro que eu baixo no celular, no computador. Então, por exemplo, se eu tenho que entrar numa fila de banco, eu preciso ter livro. Então, eu fico lendo. Eu leio em ônibus, eu leio fila de banco, eu leio no banheiro, no avião, tudo. Onde é possível. Eu só não leio dirigindo porque é perigoso, mas o resto eu leio. O livro que mudou a minha vida foi... Foi Sagarana, de João Guimarães Rosa. Eu acho assim, quando tem um livro que te pega, é bom você reler de vez em quando. É o que eu faço com Sagarana. Eu acho uma obra extraordinária, me lembra as minhas raízes rurais, lá da roça, no Paraná. Tem um conto em particular que eu amo reler, que é o Burrinho Pedrez. Então, Sagarana está sempre do meu lado e eu releio sempre que eu posso. É esse o livro de cabeceira? Esse livro é quando eu não estou trabalhando, porque como eu trabalho com não ficção, às vezes os livros são muito chatos, né? Então, quando eu não estou trabalhando, eu leio romance, literatura de ficção e poesia. E o Sagarana é o meu primeiro. Seu gênero favorito? Poesia. Embora eu seja um escritor de não ficção, o meu gênero favorito é poesia. Eu adoro poesia e tenho muitos livros de poesia. O livro que você gostaria de ter escrito? 100 Anos de Solidão, do Guimarães Rosa. Desculpe, ai, meu Deus. Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, Esse livro, eu fiquei tão encantado, né, que eu até decorei o início, assim, muitos anos mais tarde, em frente ao pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia se lembraria do dia que o seu pai o levou para conhecer o gelo. Que maravilha! Eu falei, eu queria ter escrito isso. Livro bom é livro... Livro bom é aquele que você gosta de ler, né? Eu acho que assim, eu sigo muito o conselho do José Mindley, né? Ele falava assim, se o livro não me pegar até a 20ª, 30ª página, eu paro. Eu acho que, assim, a não ser que seja de trabalho, aí você é obrigado a ler, mas assim, livro para mim tem que ser prazeroso. Eu vou dar uma dica, só um instante, Laurentino, que todo dia, meio-dia, tem um cupom de desconto lá no app do Submarino. Então se joga todo dia, meio-dia. Você que é amante da leitura, quer pagar com desconto, meio-dia, no app Submarino. Laurentino, a gente agora vai para perguntas dos nossos Sublovers 10. Pessoas que mandam perguntas. Então fique sempre ligada, para saber quem será o entrevistado e para você mandar sua pergunta. Vamos lá? Ou no Twitter ou no Instagram. Temos pergunta do Tiago. Você tem alguma motivação pessoal para escrever sobre escravidão ou é simplesmente acadêmica? Não, essa motivação é pessoal, porque eu acho que a escravidão... Eu sou um homem branco escrevendo sobre uma parte importante da história negra brasileira, fundamental, que é a escravidão. Mas eu acho que a escravidão é uma responsabilidade de todos nós estudar. Assim, se eu não escrever sobre escravidão, eu estaria sendo omisso. Escravidão é assunto de todos nós brasileiros. E depois de ter estudado sobre o século XIX, sobre a construção do Brasil, entre a chegada da Corte e a proclamação da República, eu percebi que para entender o Brasil, de fato, o Brasil de hoje, também o Brasil do futuro, é preciso estudar a escravidão. Por isso que esse assunto eu considero o mais importante da história do Brasil. Vamos lá para o Renan. Sua pesquisa é muito completa. Onde você encontra as informações para os seus livros? Eu bebo na fonte mais fundamental, que é a produção acadêmica, né? Eu acho que, assim, como eu trabalho com não ficção, eu não posso reinventar a roda, começar do zero.
porque já centenas de outros pesquisadores, historiadores, escritores já passaram pelo assunto sobre o qual eu me dedico agora. Então eu preciso ir às fontes originais. Eu não posso preencher lacunas do conhecimento histórico com ficção. Então, embora eu use uma linguagem literária, jornalística, eu tenho que respeitar as fontes de referência. Então, é aí que eu busco a informação. Mas também visito muito museu, eu vou aos locais em que as coisas aconteceram, tem muita informação lá. Você ia a uma sessão de um terreiro de candomblé em Cachoeira, na Bahia, e se você tiver um olhar atento, tem muita informação sobre o que eu escrevo. Aliás, eu abro um capítulo, né, no segundo volume de Escravidão, descrevendo uma ida minha no terreiro de candomblé, que para mim foi uma coisa fascinante. Bernardo, como a escravidão afeta o presente no Brasil? Bem, a escravidão define o que nós somos. Assim, embora a escravidão tenha formalmente acabado com a Lei Áurea, que parou, né, proibiu a compra e a venda de pessoas, o legado da escravidão persiste entre nós, de várias maneiras. Primeiro, na paisagem, se você tiver um olhar atento, e, por exemplo, ir ao Rio de Janeiro, São Paulo, observa quem mora nos bairros, chamados bairros nobres, com boa infraestrutura, bons serviços do Estado, boa educação, boa saúde, a população majoritariamente branca, descendente de europeus. Quem mora naqueles bairros completamente abandonados, sem educação adequada, sem saúde, sem saneamento, muitas vezes dominados pelo crime organizado, majoritariamente a população descendente de africanos. Então, a escravidão está na paisagem, está na geografia brasileira. O Brasil, sem ter leis segregacionistas, como teve no sul dos Estados Unidos e na África do Sul, é um dos países mais segregados do mundo, na paisagem, nos números, por qualquer critério que você queira medir o Brasil, há um abismo de oportunidade, de renda, de trabalho, de tudo entre a população negra e a população branca. E outro traço está no comportamento, no racismo. Todos os dias nós temos casos escandalosos de comportamentos racistas por uma parte da população brasileira. Então, a escravidão está presente no Brasil, mas eu acho que ela define também o que nós gostaríamos de ser no futuro. Ou a gente enfrenta isso agora, resolve, reflete, estuda e muda o nosso comportamento e dá oportunidades para que essa África se expresse na plenitude, tenha oportunidade, ou o Brasil não vai para lugar nenhum. Nós vamos ser sempre um país pobre, um país de segunda classe, subdesenvolvido. Porque se você levar em conta que a riqueza das nações hoje está no conhecimento humano, enquanto a imensa maioria da população brasileira não tiver oportunidades, o Brasil nunca vai produzir riqueza de fato. É essa a questão. Então é uma questão estratégica fazer essa segunda abolição e resolver as desigualdades sociais decorrentes da escravidão. Leandro, já li Escravidão 1 e 2, são muito bons. Onde eu posso encontrar mais informações sobre o tema? Bem, eu posso te dar uma listinha de livros. Eu vou, primeiro, 2 autores negros importantes. Clóvis Moura, Abdias do Nascimento. E se você quiser ter um olhar negro, eu aconselharia começar por aí. Tem muitos historiadores brancos importantes, por exemplo, Trato dos Viventes, do Luiz Felipe de Alencastro. Em Costas Negras, de Manolo Florentino. Opa, acho que travou, mas... Opa, voltou. A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro, de Mary Karachi. 2 livros muito importantes do professor João José Reis, sobre fugas e rebeliões, que ele escreveu sobre isso, e outro sobre a Revolta do Malês, Rebelião Escrava no Brasil. Então, são 2 livros importantes. Agora, tem muita coisa. É só você... Aliás, eu aconselho até dar uma olhada na minha bibliografia. Tem muita coisa interessante lá. De qualquer forma, já a gente vai dar algumas indicações de livros para você adquirir no nosso app Submarino e com aquele desconto, porque no final eu vou dar o nome do cupom. Henrique, teve alguma complicação para publicar a Escravidão por causa do tema ou foi bem recebido?
Eu confesso que eu, como autor, tinha alguns temores, né? Assim, as pessoas tinham gostado da minha trilogia de História Branca, né? 1808, 1822, 1809, que são basicamente protagonistas brancos. E aí eu tinha um certo temor, né? Como é que as pessoas vão reagir? Como é que a população negra brasileira vai reagir a um historiador, a um escritor branco falando sobre isso? Como é que os meus leitores brancos vão interpretar uma mudança tão radical de assunto? Mas hoje eu percebo que esse livro chegou em boa hora, essa trilogia chegou em boa hora. O assunto está se tornando cada vez mais importante, as pessoas estão reagindo muito bem à ideia de ter livros com linguagem acessível, atingindo um público maior, um público que talvez não lesse sobre esse assunto se não tivesse os meus livros. Então eu estou bastante feliz e me considero bastante realizado por ter chegado a esse patamar neste momento. Vou dar uma dica, só para a gente não esquecer que o desconto é de 30% desse cupom lá no app Submarino, e se você tiver o cartão Submarino, mais 10% de desconto. E todos os livros que estão sendo indicados aqui no nosso papo e o que serão indicados já já. Laurentino, eu quero indicação de 5 livros para quem está nos assistindo adquirir no nosso app Submarino. E que eu já vou dar a minha indicação. Bem, alguns eu já citei, né, Rodrigo? Assim, sobre escravidão, que eu acho que é um assunto muito importante. Em Costas Negras, do historiador Manolo Florentino, aliás, infelizmente falecido há pouco tempo. O Trato dos Viventes, de Luiz Felipe de Alencastro. Da Senzala Colônia, da professora Emília Viotti da Costa. Rebelião Escrava no Brasil, de João José Reis. Eu diria assim, esses são os... Pode começar por aí. Claro, depois tem Casagrande Senzala, que é um livro com olhar branco, mas é ótima literatura, é bom de ler. Tem muitos outros autores importantes, mas eu começaria por esses daí. Vou passar aqui as minhas indicações. Temos do Marcelino Freire, Angu de Sangue. Marcelino, um escritor pernambucano, radicado em São Paulo, que fala um pouco sobre a população que está à margem na sociedade brasileira. Angu de Sangue. Temos Preta Potência, da Adriana Barbosa, que ela que é idealizadora e produtora da maior feira negra da América Latina, a Feira Preta. Então, para você que quer empreender, temos aqui Preta Potência. Vamos lá, mais indicação. De Preta Ferreira, Minha Carne, Diário de uma Prisão, onde Preta Ferreira teve a triste experiência de estar detida injustamente. Então ela narra essa história, fala um pouco sobre a resistência de uma mulher negra. Temos, para quem ama poesia, Elisa Lucinda, Vozes Guardadas. Isso aqui é uma delícia para ler. E temos, para findar, Guardei no Armário, do Samuel Gomes, que fala sobre trajetórias, vivências e a luta por respeito à diversidade racial, social, sexual e de gênero. Eu faço parte aqui também dessa antologia. Posso ler para ti, Laurentino, já que você falou que ama poesia, posso ler Elisa Lucinda? Vamos lá. Por favor. Vamos lá, deixa eu escolher. Não, eu escolhi aqui. Vamos lá. Espero que você curta. As Ordens da Paixão. Mora uma boca macia, um beijo que não acaba, um carinho que não sai de mim. Mora tudo aqui. Um abraço delicioso, um mistério que, qual um bom mistério, prescinde de explicação. Mora em mim seu nome então, o que no meu corpo de afeto mora. Tudo que acontece em sua presença e persiste quando você parte, mora em mim aqui, no meu condomínio. Tudo que figura luminoso sob a luz estranha do seu domínio. Elisa Lucinda, Vozes Guardadas.
aqui uma grande dica. A gente está precisando de mais poesia nesse momento. A gente vai dar a volta por cima. Tem alguma poesia rapidinha? De cor? De cor eu tenho... Não, de cor não, mas assim, algumas que eu realmente guardo com muito carinho. Por exemplo, Passárgada, né, de Manuel Bandeira. Gosto muito de Manuel de Barros. São os meus poetas. E Carlos Drummond de Andrade. E Salgado Maranhão. Eu não sei se você conhece Salgado Maranhão, meu amigo querido maranhense, que é um grande poeta, maravilhoso, contemporâneo. Gosto muito do trabalho dele. Fala um pouco sobre Guimarães Rosa. Antes, só para dizer que a gente tem um desconto de 30% no final da live nos livros de Guimarães Rosa, em homenagem ao Laurentino, mas 10% de desconto utilizando o cartão Submarino. Fala um pouco sobre o que significa Guimarães Rosa na sua vida, Laurentino. Bem, para mim ele é assim o grande deslumbramento, né? Eu gosto tanto de Guimarães Rosa que eu já fui lá em Cordesburgo, na casa em que ele morou, já li tudo sobre ele, adoro. Então, assim, eu acho que ele reinventou a literatura brasileira de uma forma absolutamente revolucionária, né? Essa ideia de ir para o sertão junto com os vaqueiros, os sertanejos, e adaptar essa linguagem sertaneja lá do Vale do São Francisco, do Jequitinhonha, nos livros dele, é uma coisa extraordinária. Agora, isso é uma coisa tão tipicamente brasileira que talvez seja por isso que o Guimarães Rosa não conseguiu ganhar o prêmio Nobel de Literatura, porque é quase intraduzível. É uma literatura tão nossa, tão da nossa alma. Tem uma especificidade, né? É quase impossível você traduzir Guimarães Rosa. Então, o mundo tem certa dificuldade de admirar a beleza, né, o talento desse grande escritor. E por que Guimarães Rosa é importante para você e que deveria ser importante como leitura para os brasileiros e brasileiras? Bem, para mim, porque me remete, primeiro, às minhas raízes mineiras, né? O meu pai era mineiro de Itajubá, Brasópolis, Ipiranguinho, e eu nasci na roça, no sítio, e morei até 11 anos. Então, todo esse cenário do Guimarães Rosa, dos bois, das vacas que conversam entre si, a natureza é toda cheia de simbolismo, uma comunicação entre a natureza e os seres humanos. Isso, para mim, é encantador. Eu acho que a gente deveria ler Guimarães Rosa justamente para ir buscar os elementos mais profundos da alma brasileira, uma coisa que vai estar se perdendo hoje nesse Brasil urbano, esse Brasil que está perdendo a sua diversidade, a sua cultura mais fundamental, um Brasil seduzido, né, pelas tendências, pelos modismos que vêm do exterior. Ele tem que ir a Guimarães Rosa, como tem que ir, por exemplo, a Manuel de Barros, para buscar essa sua essência, né? Para quem nunca teve acesso a Guimarães Rosa, qual o livro que você indica para dar esse start? Bem, assim, eu indicaria o primeiro livro dele, que é também, eu acho que pode ser um primeiro passo, que é Primeiras Histórias, que foi o livro que eu li, né? E depois aí tem muito bom, mas que da obra do Guimarães Rosa. E por fim o Aredas, que é a grande obra-prima do Guimarães Rosa. Volta só um pouco, Laurentino, porque deu uma travada, por favor. Tá, bem, eu sugeriria que o leitor começasse por onde o Guimarães Rosa começou, né? Primeiras Histórias, é onde ele se revelou. E depois Sagarana, que é uma coleção de contos, que eu diria que é um painel, um mosaico de toda a obra do Guimarães. Se alguém quiser ler um livro, lê Sagarana. Mas aí tem a sua grande obra-prima, que é Grande Sertão Veredas. Aí realmente é o ápice do Guimarães, eu diria para leitores mais maduros de Guimarães Rosa. Vamos falar um pouquinho de cinema, e a literatura, né, flerta muito com o cinema. Existe algum livro que você
você olha um livro seu e fala assim, nossa, daria uma linda série, daria um lindo filme, qual seria? Dos meus livros, eu acho que não, porque a literatura bem-sucedida transplantada para o cinema é aquela que tem um personagem, que acompanha uma história pessoal. Os meus livros, eles são mosaicos da história do Brasil, mas dentro deles tem personagens importantes que mereceriam um filme. Por exemplo, Luiz Gama. Aliás, o Jefferson, o D fez agora, né, o Luiz Gama. Mas eu acho que esse é um personagem que foi até agora bastante maltratado no cinema brasileiro, porque ele é melhor do que o 12 anos de escravidão. O Luiz Gama nasceu livre na Bahia. Sim. O pai, endividado com o jogo, o vendeu como escravo para o sul do Brasil. E aí ele aprendeu a ler, aprendeu as letras jurídicas, se tornou um advogado praticante, de não formação acadêmica, e nessa condição ele libertou centenas e centenas de pessoas escravizadas. Então, acho o Luiz Gama um personagem incrível. Agora, você tem outros também, né? Um José Bonifácio de Andrade Silva, um Joaquim Nabuco, o José do Patrocínio. Tem muito personagem interessante na história do Brasil que eu acho que mereceria filmes e minisséries. Deseja um dia ir para o roteiro do audiovisual? Eu tenho uma curiosidade sobre como isso funciona. Mas eu não tenho treinamento adequado, né, para ser um roteirista, mas gostaria muito de que uma hora dessa, eventualmente, um personagem dos meus livros despertasse a atenção de algum diretor e roteirista e que eu pudesse acompanhar. Mas não me vejo fazendo esse trabalho. Eu acho que eu prefiro ficar num terreno que eu domino mais, que é escrever livros de não ficção. Em cima da nossa temática escravidão, algum filme, alguma série que possa indicar para a gente? Sim, tem um filme muito importante americano que é sobre a Harriet Tubman, que foi uma grande abolicionista negra. Ela nasceu no sul dos Estados Unidos e depois ela fugiu para Filadélfia, que era uma cidade já livre, muito importante do movimento abolicionista. O filme é lindíssimo, a trilha sonora é maravilhosa e eu recomendo. E no Brasil eu vi recentemente um filme que me tocou muito, que foi M8, do Jefferson B, que eu acabei de citar, né? Uhum. Esse filme, olha assim, eu fiquei muito comovido, muito surpreso, é um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi até hoje, se não for o melhor. É de uma força e de uma maestria técnica que realmente me encantou. Eu recomendo esse filme. Eu vou dar uma dica. Você sinalizou 12 anos de escravidão e passou pela minha cabeça que também é de fácil acesso, que é a negação do Brasil, assim como toda a historiografia do Zósimo Bubu, que é cineasta importante, negro, brasileiro e que tem uma linguagem própria. Ama cinema, Laurentino? Como é que é isso na sua vida? Adoro, amo cinema, gosto muito dos clássicos, já vi Casablanca várias vezes, acho incrível aquele filme, gosto muito de Dona Flor e seus dois maridos, gosto muito de Central do Brasil, para ficar no nosso cinema brasileiro, mas eu gosto muito, acho que é uma forma artística simples, muito acessível, né, às pessoas. E assim, livro é realmente uma coisa mágica. Como é, por exemplo, O Nome da Rosa, que eu acho que é o filme que mais bem reflete o livro. Às vezes eu chego até a pensar que o livro ficou quase melhor que o livro O Nome da Rosa. E que é raro, né? É raro, às vezes dá uma dó de ler um livro depois de assistir o filme, porque sempre é quem, né? Mas existem filmes que às vezes ficam melhores do que o próprio livro. Mas eu acho até que tem uma razão, né? Que as pessoas dizem, não ficou tão bom quanto o livro. É que o livro, o leitor participa da criação, da imaginação. Enquanto o escritor está narrando uma cena, o leitor é obrigado a imaginar essa cena. No cinema fica tudo muito explícito, por isso que às vezes é meio decepcionante, né?
não era bem isso que eu Sim. imaginei no livro. Você se decepciona. É a visão do roteirista ou a visão do diretor, e o livro abre a possibilidade da gente construir o nosso imaginário, né? É isso mesmo. A gente falou tanto de livro, a gente falou tanto, deu tantas indicações, agora é o momento de quem quiser aproveitar 30% de desconto no app do Submarino, e quem tiver o cartão, então se você não tiver o cartão, já faz 10% de desconto, soma mais 10% de desconto na compra do livro. Diretora, eu já posso falar o nome do cupom? Posso falar o nome do cupom? Então, História, joga lá, cupom História, adquira 30% de desconto na compra dos livros ali no nosso app Submarino, e caso você tenha o cartão Submarino, soma mais 10% de desconto para você se presentear ou presentear quem você ama, cuida e assim por diante. Vou falar, olha, então toda quinta-feira comigo, né, temos mais 2 encontros às 8 horas da noite, não é isso? A gente vai ter pessoas deliciosas para poder trocar, para poder falar um pouco sobre a sua experiência de trabalho, a sua experiência literária. E na próxima semana nós temos Alice Aquino e Paola Alexandra, 2 autoras de romance e ficção, para a gente falar um pouco sobre processo de escrita, sobre criação, sobre a importância da leitura. Professor, escritor, jornalista Laurentino. Opa, peraí, repete, por favor. A minha diretora... Então é o seguinte, esse cupom que eu sinalizei, História, vale para os 500 primeiros pedidos ou até segunda-feira. Então, dá uma corrida para você não ficar para trás, porque você precisa adquirir esses 30% de desconto ou mais 10% de desconto caso você tenha o cartão Submarino. Tem algum recado, Laurentino? Alguma coisa que você não tenha falado? Eu queria apenas deixar um recado para que as pessoas não, assim, primeiro leiam muito, né? Um país que não lê é um país sem imaginação, um país sem sonho, um país muito cru. Que é talvez o que nós estamos vivendo hoje, né? Um país assim que é muito duro, né? Muito árido. E a literatura pode ser, especialmente o que você sugeriu, né? A poesia pode ser um momento de um oásis, né? Mas que as pessoas também não perdessem a esperança com o Brasil. Ou seja, apesar da nossa história escravocrata, de desigualdade social, de analfabetismo, de dor e sofrimento, nós não podemos deixar de sonhar. Nós precisamos continuar acreditando no Brasil, de que esse país pode melhorar, porque se nós estamos num ambiente de democracia e quem constrói esse país somos nós, botando o voto na urna de forma consciente, é importante estudar, refletir sobre o Brasil, tirar as conclusões adequadas para poder construir um país melhor, digno dos nossos sonhos. Então, assim, não vamos perder a esperança e vamos continuar acreditando que o Brasil pode ser melhor do que ele é hoje. É isso. Muito obrigado, Laurentino. Tem um recado que acabou de chegar para mim. Caso você queira adquirir o cartão Submarino, você tem ali R$100 de compras no app Submarino. E é só clicar aqui embaixo no banner para ter cartão Submarino e R$100 aí de compras. É o seguinte, lembrete, não deixa de seguir os arrobas do Submarino nas redes sociais. Eu quero agradecer. Primeiro dia, primeira entrevista desse projeto tão incrível, Sub no Ar. Muito obrigado, Submarino, essa família que eu estou abraçando com muito carinho. Muito obrigado, Laurentino. Muito obrigado pelo seu tempo cedido para a gente, pela essa troca. E muito obrigado para você que esteve até agora conosco, se alimentando um pouco sobre literatura, sobre conhecimento em geral. Tem algum recado, diretora? Podemos
Podemos encerrar. Achei que fosse falar mais 10 minutos, mais 20 minutos. Não. Eu vou ter que encerrar até quinta-feira com mais pessoas para nos alimentar e retroalimentar de conhecimento. Até breve.